Boa tarde, seja bem-vinda, Aida. Vamos comentar um pouco sobre essa intensificação da fiscalização. Primeiro, obrigada pela elegância dupla. Estamos tom sobre tom, na mesma paleta do verde. Isso, tá? Exatamente. Bom, infelizmente, temos alguns casos no país, tá, Douglas? Boa tarde a todos vocês também que nos acompanham. Foram 13 focos da doença em todo o país. Eu vou tirar meu retorno aqui, que está muito alto, tá bom? São 13 focos, como eu disse, da doença em todo o país. E aqui no Brasil, ainda aqui no Piauí, melhor dizendo, nós não temos nenhum caso. Mas, Douglas, os órgãos envolvidos, e aí a gente está falando de vários órgãos, não só ligados à saúde, à agropecuária, mas também, como bombeiros, por exemplo, se reuniram na superintendência do MAPA, do Ministério, para poder tomar ações preventivas, porque além de nós estarmos também preocupados com a questão do litoral, né, e vocês vão saber já na matéria por quê, também estados vizinhos, a preocupação também em dar alertas, sem deixar com que nem produtores, nem consumidores fiquem achando que estamos em situação emergencial ou que temos casos. São apenas medidas de prevenção determinada pelo Ministério. Vamos conferir na matéria, por favor. É bom deixar claro, a gripe aviária não é transmitida por consumo de frango ou de ovos, mas por contato com aves mortas ou doentes e que ainda não foi registrada nenhuma ocorrência de casos da influenza aviária no Piauí. As ocorrências no país foram registradas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e em aves silvestres e migratórias. Estas e outras informações foram repassadas aos diversos órgãos que participaram da reunião técnica ligados à saúde, agricultura e meio ambiente, coordenada pela Superintendência Federal da Agricultura e Pecuária no Estado. Não há o que a população entrar em pânico, até porque essa doença ela não é transmitida por meio do consumo da carne de frango e nem de ovos, né? A transmissão da influenza entre aves e entre o ser humano é exatamente por contato com secreções, contato com aves mortas ou aves doentes. E aí já fica um alerta aos criadores, à população, à sociedade como um todo, que não toque ou não recolha qualquer ave que porventura você encontrar morta ou com sintomatologia de doenças nervosas e respiratórias nas aves. Uma das preocupações está relacionada a notícias falsas, as tão conhecidas fake news. Por isso, os órgãos esclarecem: qualquer informação oficial deve ser divulgada apenas pela ADAP. O secretário Fábio Abreu reforça que a ação faz parte de medidas de prevenção do Ministério da Agricultura, principalmente com foco nas cidades litorâneas. O nosso objetivo é passar para a população de que os órgãos responsáveis numa situação de agravamento da situação estão todos reunidos e em comum acordo, ou seja, com um objetivo claro de tomar qualquer tipo de providência no que se refere à constatação de algum foco no estado do Piauí, uma vez já foi constatado no Brasil que era algo que a gente prospectava pela proximidade com a Argentina, com o Chile, e tornou-se inevitável. Assim como há uma possibilidade de ter esses casos em outros estados, inclusive no Piauí, principalmente pelo litoral, porque até o momento o que foi constatado foram aves migratórias, ou seja, que utilizam normalmente as regiões costeiras dos países, e nós temos o nosso litoral piauiense na cidade de Luiz Correia e Parnaíba. Então, vamos ter um foco de atenção muito especial para esses dois municípios, né, e Cajueiro da Praia, para que nós possamos ter qualquer sinal da presença de animais com essas características, tomarmos as providências imediatas. O gerente da ADAP tranquiliza a população e criadores e explica sobre o contágio e prevenção,
além da situação do país em relação à doença. Para proteger os rebanhos no Brasil, visto que 35% de todo o frango consumido no mundo é produzido pelo Brasil, então qualquer que fosse o caso registrado geraria um impacto muito grande, não apenas na saúde pública, como também na economia. O Ministério da Agricultura está orientando as superintendências a mobilizar os órgãos estaduais para que se tenha o maior cuidado necessário, tanto com a orientação com relação a algum possível caso, na forma de recolhimento, na forma como se deve agir para resolver a captação dessa ave doente de forma segura pelos órgãos do governo responsáveis por isso. No caso do Piauí é a ADAP quem faz isso, e também para que se evite a questão da proliferação de notícias falsas. Como falou aí, esse último é o superintendente da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, aliás, do MAPA, me desculpe, o superintendente do Ministério, tá? O doutor Marcos. E ele também reforça, além do nosso primeiro entrevistado que apareceu aí, o gerente da ADAP, o senhor Idílio, que os produtores, Douglas, que têm granja comercial, aumentem essas medidas de biosseguridade, tá? Ou seja, arco de desinfecção, reforçar telas nos galpões. Para os produtores que têm criação como subsistência, por exemplo, a orientação é também manter a higiene dos comedouros, bebedouros, né? E ainda evitar que as aves domésticas se misturem com as aves silvestres, como também orienta a Fábia Rocha, que é coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola da ADAP. Então, o que a gente tem que reforçar depois dessa reunião, Douglas, é que os produtores tenham esses cuidados de biosseguridade e fiquem atentos, e os consumidores também, a toda orientação da ADAP. No Piauí ainda não temos gripe aviária e não é repassada essa doença por consumo de ovos e nem das aves, mas sim por um contato.